Começando a edição desta sexta-feira, dia 14 de janeiro, já cumprimentando o nosso colega em Brasília, o Márcio Rocha. Fala, Márcio, tudo bem por aí? Oi, Danilo, boa tarde para você, boa tarde a todo mundo, né? E só para registrar, né? Ontem eu falei que aqui em Brasília o clima estava chuvoso e tudo mais. Foi um sinal, né? Porque saiu o sol durante o dia todo aqui e a coisa ficou um pouquinho mais clara aqui no Distrito Federal durante essa sexta-feira. Ah, que bom, sextou então, hein, Márcio? Para quem, né? Pra gente que trabalha, vamos continuar trabalhando. É isso aí, a gente já começa aqui com o Márcio Rocha para falar que o Ministério da Saúde se pronunciou nessa sexta, né, com relação àquele ataque hacker sofrido, né, nos sistemas do Ministério da Saúde. Já está tudo funcionando, já foi todo recuperado, todo restabelecido, Márcio? Danilo, eu vou dizer essa resposta, né, é um pouquinho mais complicada. Eu falaria, para responder isso, eu diria o seguinte: depende de quem está acessando, porque é o seguinte, eu tentei com os meus dados estão lá, mas até agora, quando eu fui entrar, antes de conferir, né, fui conferir antes de entrar no ar para ver se estava tudo certinho, eu descobri que um dos testes meus que eu fiz, né, na última semana de dezembro para a Covid-19 ainda não está disponível no meu Connect SUS. E essa foi, inclusive, a reclamação de várias pessoas que eu conversei, que eu perguntei exatamente isso: está conseguindo entrar? E aí não foram todas, mas um número bastante considerável de pessoas que eu conversei, elas falaram que algumas informações ainda não estavam disponíveis. Por exemplo, o que as pessoas reclamavam? Principalmente a questão das doses de vacina. Por exemplo, a pessoa tomou 2 doses, mas aí a segunda dose não está disponível. Aí a pessoa tomou as 2 doses, foi tomar a dose de reforço, a dose de reforço não está disponível no sistema. A reclamação foi basicamente essa. Mas o Ministério da Saúde, a gente entrou em contato, né, falou que está tudo resolvido depois daquele ataque hacker, né? Diz que os dados consolidados da pandemia da Covid-19, eles voltaram a ser disponibilizados para a população. Lembrando também que esse ataque hacker aconteceu em dezembro do ano passado, dia 10 de dezembro precisamente, e afetou 3 plataformas do Ministério da Saúde. São elas: o iSUS Notifica, aquela que pega os dados referentes a casos confirmados ou negados, né, negativos de Covid, né, positivos ou negativos; o SIPNI, que são os dados da vacinação, né, de onde as pessoas que são vacinadas, não somente pela Covid, para a Covid, né, contra a Covid, mas também de outras doenças também; e o Connect SUS, que é aquele aplicativo que a gente usa para pegar exatamente o passaporte de vacina, né, para entrar em eventos assim que exigem esse comprovante. Então, as pessoas que entram nesse aplicativo, né, para pegar o passaporte de vacina e mostrar nesses eventos que exigem esse documento. Então, na ocasião, segundo o Ministério da Saúde também, os dados sobre a vacinação, principalmente sobre a vacinação da Covid-19, foram perdidos, chegaram a ser perdidos, mas que o governo afirma que eles foram recuperados em sua totalidade 2 dias depois, no dia 12 de dezembro. O Ministério também afirma que a população já pode acessar dados e informações, principalmente sobre síndromes respiratórias e a campanha de vacinação, já que o governo, o Ministério da Saúde, mantinha cópias de segurança, né, dessas informações, e que aos poucos, né, depois que esse ataque foi resolvido, né, foi detectado, depois resolvido, eles foram disponibilizados novamente. E aí a prioridade do Ministério foi restabelecer principalmente os dados referentes à pandemia, como número de casos, número de hospitalizações e também os óbitos causados pela Covid-19. E aí, mais cedo, né, o secretário executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz, contou, né, que esse ataque hacker funcionou da seguinte maneira: o suspeito entrou no sistema de nuvem da pasta, né, e acabou deletando tudo que ele encontrou por lá, né, inclusive softwares, dados, enfim, informações, tudo que estava na nuvem foi deletado. E segundo mas apesar disso, né, segundo o Rodrigo Cruz, nada foi perdido exatamente porque o sistema do Ministério da Saúde, né, tem um backup, né, as cópias das informações, e isso não mesmo causando os prejuízos que a gente conhece, não acabou negando, segundo ele, que houvesse um apagão dos dados. Mas aí o que ele contou para a gente, como é que funcionou, como é que foi, né, a questão da realização das 3 etapas, né, de recuperação desses dados da Covid-19.
Então, a gente separou um trechinho da conversa exatamente onde ele explica como é que foi feita essa recuperação dos dados e depois como foi colocado novamente esses dados no ar para a população acessar via internet. Então, em ordem de prioridade, o Ministério trabalhou reestabelecimento de captura de dados para poder receber a informação, né? Segundo ponto, disseminação dos dados para os órgãos públicos que precisam desses dados para trabalhar também. E, num terceiro momento, para que a gente possa disponibilizar os dados para a sociedade de uma forma geral. Pois é, esse aí foi o diretor executivo, né, o secretário executivo, perdão, do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz, que falou exatamente como é que funcionou a recuperação das informações do ataque hacker, né, no dia 10 de dezembro. E aí também, nessa mesma conversa, o diretor substituto do DataSUS, que é o sistema do Ministério da Saúde, né, o Frank da Silva Pires, ele afirmou também que as autoridades policiais continuam investigando o caso, mas que ainda precisamos de mais informações, né, sobre esse ataque hacker. É o que ele falou nessa conversa também. Por ter sido um incidente de segurança, como o secretário bem comentou, um incidente criminoso, as instâncias competentes foram acionadas. Então virou uma investigação criminal, está sendo acompanhado, as responsabilidades estão sendo apuradas e as pessoas causadoras com certeza vão ser responsabilizadas pelo ato executado. Pois é, para a gente encerrar sobre esse assunto, né, o Ministério da Saúde falou que mesmo com esse serviço todo fora do ar, as secretarias de saúde de todo o país continuaram enviando os dados, né, e que aos poucos essas informações serão carregadas no sistema e aí vão ficar disponíveis para o público em geral. E lembrando também que, só para recordar os relatos que a gente pegou aqui em Brasília sobre as pessoas, né, que tentam acessar os dados dessas pessoas e aí alguns estão fora do ar, o que chamou a atenção principalmente aqui é que algumas delas, por exemplo, aqui em Brasília, no sistema de Brasília, está tudo certinho. Todas as doses, todas as vacinas, enfim, está tudo certo. Mas no sistema do Ministério da Saúde, a situação não está igual, faltam algumas informações ainda. A gente questionou o Ministério da Saúde exatamente por que isso acontece, né? O que está acontecendo, e aí a gente está esperando uma resposta da assessoria do Ministério da Saúde. O ministro Marcelo Queiroga foi para o Rio de Janeiro, né, fazer um evento lá, falando sobre a vacinação de crianças. Então a gente espera a resposta aí do Ministério da Saúde exatamente sobre esse caso. Márcio, enquanto a gente fica no aguardo, então, aí dessa resposta do Ministério da Saúde, vamos trazer aqui também uma boa notícia, né, para os nossos ouvintes, porque mais doses da vacina pediátrica da Pfizer devem chegar ao Brasil ao longo desse fim de semana. A expectativa é no domingo, é isso, Márcio? Exatamente. O Ministério da Saúde afirmou nesta sexta-feira que conseguiu antecipar para o próximo domingo, né, dia 16, que a chegada da segunda remessa de doses da vacina pediátrica da Pfizer. E aí, segundo esse comunicado do Ministério, serão entregues aí mais 1 milhão e 200 mil doses da vacina pediátrica da Pfizer neste final de semana. Esse também foi um anúncio feito pelo secretário executivo da pasta, Rodrigo Cruz, mas esse anúncio foi feito, na verdade, na internet, né, nas redes sociais, no perfil do secretário. Para fechar o mês de janeiro, no dia 27, serão entregues ainda mais 1 milhão e 800 mil doses da vacina, que vai ser utilizada exatamente para a imunização de crianças de 5 a 11 anos. E aí, quem também falou sobre isso aqui em Brasília antes de ir para o Rio foi o ministro Marcelo Queiroga, que afirmou o seguinte, que a campanha de vacinação, tanto de crianças quanto também de adultos, está dando certo. É um trechinho que a gente vai ouvir agora. A questão das crianças, naturalmente, foi solucionada de uma maneira muito rápida e os pais que desejarem vacinar seus filhos, as vacinas estão à disposição. O Ministério da Saúde tem trabalhado para antecipar essas doses, de tal maneira que essa política pública tenha a efetividade que se quer, né, de acordo com a eficiência que é característica do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid. Enfim, nós estamos indo bem em relação à nossa campanha de vacinação. Pois é, as primeiras doses da vacina da Pfizer destinadas exatamente a essa faixa etária começaram a chegar aqui nesta sexta-feira e agora cabe aos estados e municípios definir aí o cronograma de aplicação. Além disso, o Ministério da Saúde aguarda também uma resposta da Agência Nacional de Vigilância Sanitária
para autorizar o autoteste da Covid-19 aqui no Brasil. Segundo o Marcelo Queiroz, que também falou um pouquinho hoje sobre isso, a medida amplia a capacidade de diagnósticos, mas não há intenção de distribuição por parte do governo. Os testes estão disponíveis nas unidades básicas de saúde, né? E há dificuldade de se realizar esses testes nas unidades básicas de saúde por conta de questões de rastreamento para a gente ter o resultado dos dados. Nós passamos os testes para os estados e municípios, mas muitas vezes esses dados não são informados com a tempestividade devida, né? Então o Brasil é um país muito heterogêneo, de muitos contrastes, e a alocação desse recurso para aquisição de autoteste e distribuir à população em geral pode não ter o resultado da política pública que nós esperamos. Pois é, a nota técnica do Ministério da Saúde, né, tinha sido enviada à Anvisa, teria sido enviada para a Anvisa, que detalha exatamente que o teste, esse autoteste, será disponível para todo indivíduo, sintomático ou assintomático, que independente do estado vacinal, que se tomou 2 doses, tomou dose de reforço, não tomou dose nenhuma, enfim, independente da idade também, e que ele será usado por todo mundo que tem interesse em realizar esse autoteste aí, que vai ser ainda alvo, né, de uma reunião extraordinária da diretoria da Anvisa, e aí só depois que essa a Gerência Geral de Medicamentos da Anvisa, ela conseguir analisar todos esses dados, enfim, que vai autorizar a comercialização, né, o uso do autoteste contra a Covid-19 aqui no Brasil. A previsão é que seja feito isso durante a próxima semana, na terça-feira, deve ser remarcada essa reunião extraordinária. Ontem o ministro também falou sobre isso, então a expectativa mesmo é que durante essa semana, próxima semana, a gente tem uma definição sobre esse assunto. É isso aí, Márcio Rocha conosco ao vivo aqui no Bastidores do Poder, atualizando o noticiário político, tudo que rola na capital federal. Márcio, um bom fim de semana, bom trabalho para você, hein? Abraço, pessoal, até mais, tchau, tchau.